Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa. Tenho a honra de receber o César Romão. Sempre. Querido. Prazer, prazer. Prazer sempre te receber aqui, Romão. Obrigado. De verdade. Só de conversar com o Romão, a gente já entra numa outra vibração. Né? Quando a gente veja, a gente já está falando mais calmo e tal. E a gente vai falar sobre este livro do César Romão, que é sobre o acaso, o milagre do acaso. Existe acaso? Olha, na minha opinião, Regina, não. O acaso ele é uma convergência de fatos durante a sua existência. Como assim? Por exemplo, às vezes a pessoa passa num lugar e fala assim, eu queria morar nessa casa. Passou o tempo, ela... Todos os nossos pensamentos se transformam num modelo de energia. E esse pensamento fica, todos eles. Os bons e os ruins. Bons e os ruins. Até o vazio. Né? Quando a gente fica de mente vazia, aquilo é uma energia do vazio também. E aí você vai pensando, e aí você conhece uma vizinha, e você acaba conhecendo alguém que mora ali perto, de repente um dia você casa, e aí essa energia é transpassada, por exemplo, para o teu marido, e ele faz uma surpresa para você e compra a casa que você queria. Aí você fala assim, nossa, é um acaso. Não, não é um acaso. É uma convergência daquilo que a gente deseja na vida. É como um sentimento de união, de amor. A pessoa fala assim, porque o amor ele é local. Por exemplo, você foi para a China e conheceu o amor da sua vida. Não, você conheceu porque você estava lá. Só por isso. Você não, se você tivesse ido para outro país, você ia conhecer no outro país. Claro. O amor ele é local. Note que as pessoas se casam com aqueles que estão no seu círculo de existência. Então se casa com alguém do colégio, ou da empresa, ou com amigo da amiga, ou que conheceu num evento que passou a frequentar. Eu fico muito triste de ver que as pessoas contam com o acaso. Eu vou deixar que o acaso cuide disso, isso tem foi até um acaso. A música, né? Não deixa não. O acaso é uma convergência de fatos na tua vida. Então, se você quiser que algum acaso aconteça na sua vida daqui a algum tempo, você precisa começar a planejá-lo. Então, pelo que você falou, o acaso é uma programação que eu faço hoje sem saber quando vai acontecer, Exatamente, mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, por isso que os pensamentos ruins Olha, nós somos um espelho da nossa própria vida. Nós colhemos aquilo que emanamos. A gente tem sempre mais do mesmo. Nós somos absorvidos pelas nossas energias positivas e as energias negativas. Espera lá, nós somos absorvidos pelas nossas energias. Ninguém faz mal para você, Regina. Ninguém. Ninguém tem o poder de fazer mal para você. Só você. Imagine que existem tribos na África, por exemplo, que a criança, quando faz alguma coisa errada, eles mostram uma caveira para aquela criança, e a criança fica assustada, fica uma semana sem falar. E tem tribos, por exemplo, que eles mostram o resto mortal de alguém e aí o cara morre. É um castigo. Agora, isso é feito durante gerações, foi criado algo para assustar aquelas pessoas. Os fatos têm o poder que nós atribuímos a ele. Olha, aquela pessoa te odeia, vai fazer mal para você. Não vai, não consegue, não existe esse poder. Depende da sua crença. Somos nós que damos o poder aos outros. Somos nós que damos o poder a alguém que tenta nos prejudicar. Se você der a ele essa licença, evidentemente é você mesmo que está fazendo isso, não ele. Tá. Mas existe o mal real. Alguém que, dirigindo, por exemplo, perde a cabeça, alguém que bebe, sai dirigindo e atropela alguém. Esse é o mal real concreto. Isso é a inconsequência, né? O que acontece? Toda a sociedade, ela ao longo da história, né, ela sempre teve atos inconsequentes. As pessoas que são inconsequentes, elas causam, o que eu diria, né, uma outra esfera de mal à humanidade e à sociedade. Por isso, nós precisamos ser educados, cívicos, termos uma reação bondosa. Hoje, por exemplo, você procura gentileza, você não acha em lugar nenhum. Exato. Principalmente no trânsito. Se você estiver no trânsito hoje, precisar de uma passagem, ou se você der uma buzinada, é capaz de uma pessoa descer do carro e brigar com você. Se sente agredida, Então, essas coisas elas não podem faltar na sociedade. Tá. E, normalmente, quando essas pessoas causam esse mal, por incrível que pareça, sabe que a maioria delas não tem noção
do que mal fez. que estão causando. Veja assim, essa é uma frase que a gente ouve muito, né? Eu não sei como ele consegue dormir com isso, não é verdade? É. Ele dorme, porque ele não tem noção do mal que ele causou. Ah, ele tirou a vida de 2 pessoas, mas ele não tem noção do que é família. As pessoas só podem ter noção do mal que fazem quando elas têm um conhecimento daquilo. É como você oferecer um prato de comida para alguém que ela nunca provou, não tem o paladar daquilo. Um exemplo muito legal sobre essa sua pergunta. Existem pessoas que gostam de vinho. Então, algumas pessoas tomam uma taça de vinho e aí diz lá, olha, esse vinho tem isso, esse vinho tem aquilo. É praticamente impossível, sem um treino, você fazer isso. Por exemplo, na França você compra lá umas caixas de aroma e aí você vai treinar o seu olfato e o seu cérebro com as caixas de aroma. Como é que você pode sentir um aroma de morango se você nunca experimentou morango? A mora silvestre se você nunca experimentou a mora. É mais ou menos isso. Tá. Então, essas pessoas, Regina, elas dormem mesmo, tranquilas, porque não têm a mínima noção do que fizeram. Principalmente políticos. Pois é, exatamente. A gente quando fala nisso já pensa neles, né? Agora, se o acaso é uma programação, como é que eu posso, então, não é manipular, mas atrair, entre aspas, um bom acaso para a minha vida? Ou identificar quando um acaso pode ser positivo para mim? Então, muita coisa... Tem muita gente que poderia ir para o céu com metade do esforço que faz para ir para o inferno. Que ótimo. A gente precisa ter noção daquilo que a gente quer. É como um cidadão que ele falou, olha, quero ser um cara que vai andar nos braços de mulheres ricas e milionárias. Virou um poodle. A gente precisa balancear. Será que isso vai ser bom para você mesmo? Tá. Essa noção as pessoas não têm. O desejo que nós temos, muitas vezes, não é o que precisamos. É só um desejo. Então, na hora de você desejar algo, você tem que ter certeza que aquilo é necessário para você. Porque se não for, é um estorvo na sua vida. Você vai conseguir um problema. Então, aquela frase, cuidado com o que você deseja, faz sentido. Faz sentido. Tá. Porque se nós ligarmos aqui agora uma lâmpada de 6 watts no nosso cérebro, ela acende. Porque nós temos 6 watts de energia dentro do nosso cérebro. Essa energia ela é condensada pelo universo. Os místicos dizem que nós temos um processo no universo que chama-se a Kasra, que é a memória de todos os seres vivos, inclusive a nós. E essa ligação, ele seria a malha, né, que une. Um exemplo, olha, eu queria conhecer uma moça assim, 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 assim. Essa moça assim, 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 tá certo? Vai em algum momento atravessar a sua vida. Você está criando um acaso. Você fala, nossa, olha que coincidência, eu queria uma moça assim, assim, a moça passou aqui hoje, conheci hoje. Não foi uma coincidência. Você acionou o que eu chamo de o milagre do acaso. Por que eu chamo de milagre, Regina? Porque é uma coisa que Deus criou a nosso favor. É um poder que Ele nos deu. Não é pensamento positivo, tá? Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, você pode chegar no espelho de manhã, pensar positivo, tá certo? E dizer, olha, eu vou pensar positivo, hoje eu vou ganhar 3 milhões de dólares, eu vou ganhar... Não, isso é só pensamento. Pensamento positivo não resolve nada. O que resolve? Um plano. Tá. Então, o acaso é um plano. Eu vou querer saber um pouco mais da diferença entre o pensamento positivo e o plano para o acaso. Um minutinho que eu já venho. Enquanto isso, a gente vai pensando se a gente faz pensamento positivo ou se a gente faz plano, né? Então, você conseguiu pensar qual você faz? Pensamento positivo ou você faz um plano? Qual a diferença, Romão? Vai detalhando um pouco mais isso. Sempre um plano. Você sabe por que as pessoas que escrevem as suas metas acabam realizando mais do que aquelas que não escrevem, Regina? É porque quando você escreve metas ou faz um plano, você aumenta intuitivamente o seu desempenho. Então funciona escrever? Funciona. Isso é científico. Se você escrever, você já vai aumentar o seu desempenho no mínimo em 15%. Aí você tem mais chance de realizar. Você já ouviu falar assim, a pessoa vai para um lugar, eu estava vendo aqui esses lugares maravilhosos aqui da IGP, então a pessoa vai para a Grécia, por exemplo. Aí ela chega na Grécia e fala assim, parece que eu já estive aqui. Sim. Não é verdade? Sim. Nós temos um outro ponto que funciona muito no acaso, que é uma memória genética. O que é uma memória genética? As nossas células todas, elas têm memória.
desde o seu tetravô e vem vindo. Memórias de outras gerações. De outras gerações suas. Você fica com essas gerações. Ah, não tem doença que é genética? Sim. A memória é a mesma coisa, porque ela está na sua célula. As nossas emoções todas, elas são gravadas pelas enzimas MDO. Então, quando você vai para... Às vezes um bisavô seu pode ser que foi para aquele lugar. Né? Quando eu chego lá, eu tenho a sensação de que já estive aqui. A sua avó assistiu um filme que tinha aquele lugar e ela adorou. Tá. Mas, ô Romão, eu fiquei intrigada com uma coisa. Pensamento positivo não faz mal, mas também não resolve. Não resolve. Ah, tá. Tá, ele é um cafezinho que te deixa acordado. Perfeito. Né? Ele é um cafezinho fortinho, vai te deixar acordado, mas não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? O universo ele é muito lógico. Tá? Você tem que ser claro, você tem que dar detalhes das coisas que você precisa. Por exemplo, olha, eu quero conhecer uma moça loira, 1,60 m, que seja jornalista e tenha jornal. Olha quanto detalhe. O universo, ou você pede certo ou errado, ele vai fazer. Ele não tem noção do que é certo e o que é errado. Nós somos os condutores do nosso destino. Quer dizer, então, o universo não sabe o que é melhor ou pior para mim. Eu que tenho que saber. Você é que tem que saber. Porque na hora que eu faço o pedido, eu estou fazendo uma escolha. Ele não vai te dar. Você volta lá na Bíblia, você lembra que tem uma passagem que quando Jó perde tudo, ele diz assim, o que eu mais temia me aconteceu. É exatamente isso. Os nossos temores acontecem mais do que os nossos desejos. Por quê, hein? Porque a gente teme tudo. Então você fala assim, olha, eu vou arrumar um emprego. Ah, mas eu tenho medo de ir naquela empresa porque pode ter um chefe ruim. Olha só, você já sabotou. Conheceu a pessoa da sua vida. Fala, mas eu tenho tanto medo. Olha, já me relacionei 3 vezes e agora essa novidade, olha, já sabotou. Nós temos que tirar os nossos temores e abraçar a vida. Mas é difícil, hein? Mas é simples. Como? Abraça. Abraça. Você já sofreu, você já fez. Aquilo é uma oportunidade. Ou você se entrega para ela, ou você nunca vai saber se poderia dar certo. E a vida vai passando, E a vida né? vai passando. E aí você vai acumulando mais temores. Você aumentou o número dos seus temores e diminuiu o processo seu de felicidade. É como quem leva trabalho para casa. Então a pessoa leva trabalho para casa, você sabe o que você está fazendo? Você está alugando o tempo da sua felicidade com a sua esposa, com o seu filho, tá certo? Você está alugando. Pode. Um dia não vai ter mais. Um dia você vai chegar em casa e seu filho vai dizer assim, bom pai, o senhor vai trabalhar, né? Então eu vou fazer outras coisas. Um dia você vai chegar em casa e sua mulher fala, meu amor, desculpa, mas eu não tenho marido há anos. Então não alugue o seu tempo de felicidade. Abrace as oportunidades. Então eu preciso prestar atenção no que eu estou desejando. Tem que desejar detalhadamente. Porque a hora que você falou de escrever, eu gostei. Então vamos supor, eu gostaria de um emprego eu que quero. Boa. Ó. Ah lá, tá vendo? Tudo errado. Se você coloca... Isso é natural. Né? Eu gostaria, eu queria, eu tenho um curso de treinamento de palestrante e a coisa que eles mais fazem é assim, quando eles vão para a tribuna, eles falam assim, hoje eu gostaria de falar. Não, ele já está lá. Quem gostaria não faz. Não faz, Tá. Você vai falar. Então vai, como é que eu faço a minha listinha? Eu quero um emprego que me faça feliz? Não, muito genérico. Isso, genérico. Aí você vai ser só feliz, você não vai ganhar dinheiro. Eu queria uma vidinha pequenininha, tranquila, só para eu ter uma casinha na praia. Acabou, é isso que você vai conseguir, uma casinha na praia. Por quê? Porque é isso, uma vidinha pequenininha, tá certo? Com um casamentozinho e vai ser isso. Essa falta de detalhamento que as pessoas têm na vida é muito ruim, sabe? Elas deixam de conquistar. É porque às vezes a gente, eu não sei se é religião ou o que é, às vezes a gente acha que é assim que é, né? Que não pode ser muito... Quando uma pessoa, me foge a palavra, ambiciosa. Né? A ambição é muito mal vista. Na realidade é assim, nós tivemos uma influência muito grande da Igreja Católica durante séculos. A Igreja, católica no início, os papas faziam as pessoas sentirem-se menores para que eles fossem maiores. Perfeito. Por exemplo, por que as igrejas são tão altas? Né? Por que aquelas cúpulas todas? Justamente, ela é alta porque quando você passa por aquela porta, você tem que se sentir pequeno.
tá certo? Aliás, as igrejas foram as primeiras a fazer o outdoor, né? Justamente para você sentir aquela propaganda que eles estavam certos, que o que for dito ali. E a igreja era dona das riquezas. Os reis dividiam as riquezas com a igreja, inclusive nas cruzadas. Por que a igreja ajudou a cruzada? Porque boa parte do que eles tomavam, né, ia para a igreja. Isso é uma colonização mental. Se liberta. Não é porque foi ensinado assim que hoje é assim. As pessoas que rompem barreiras são as pessoas que estão fazendo diferença. As pessoas que estão aí à frente, não estão ligando para dogmas, não estão sendo restritivas aos dogmas, é as pessoas que estão fazendo diferença. As pessoas que querem essa liberdade de mente, a liberdade de fazer algo que beneficia ela, ao mundo, não coisas ruins, né? Mas pense sempre em coisas boas. Então, na minha lista eu quero uma casa na praia. Sem dívidas. Porque não adianta uma casa na praia toda penhorada. Fala da que casa? Eu te dou uma casinha ali, que não tem telhado. Detalhe a casa. Detalhe a sua casa. Eu me recordo quando eu comecei a minha carreira de escritor, em 1991, eu tinha um grande ídolo, Og Mandino. Og Mandino foi o escritor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. E eu tenho isso escrito, eu detalhava, eu li os livros dele, eu detalhava, eu dizia nos meus detalhes que um dia eu seria amigo dele. Eu dizia nos meus detalhes que um dia ele recomendaria um livro meu. Imagina só, isso aconteceu. Olha, Romão, que legal. Eu sou hoje o único autor no mundo que tem um livro recomendado por Og Mandino, que é A Semente de Deus. E se você pegar o meu detalhamento, não havia a menor condição de eu conhecê-lo. Não havia a menor condição. Uma época em que você escrevia uma carta, uma carta demorava 40 dias para chegar dos Estados Unidos aqui. Exato. Né? Então, o que falta hoje? Detalha. Você quer a casa? Ótimo. Vamos detalhar a sua casa? Como é que é a porta? Como é que você vai chegar nela? Como é que vai ser a garagem? Como é que vai ser o seu quarto? Como é que vai ser o telhado? Quer dizer, na minha casa eu já estou construindo, na minha mente eu já estou construindo a casa. Você está dando munição para o acaso trabalhar. Porque o acaso vai trabalhar. Então, agora que eu entendi, quando você diz o acaso não existe, é por isso, porque o acaso é uma construção que começou muito antes da concretização. É uma convergência do que você pensa e do que você faz na sua vida. Perfeito. É disso que você fala no livro, Exatamente. Milagre do Acaso? Olha, se ouvir o Romão falar já gostoso, imagine ler o livro, Milagre do Acaso. Muito legal, Romão. Muito. Você tem quantos livros no total? São 12 livros, estão em 51 países hoje, inclusive você que está aí na Copa da Rússia, tem 12 títulos aí. Olha. Você sabe que as pessoas estão me escrevendo da Rússia, isso é incrível, isso é coisa de brasileiro. Conta. As pessoas estão me escrevendo da Rússia dizendo assim, Romão, eu estou vendo aqui na livraria, tem um livro aqui com uma foto sua, só que o seu nome é outro, é César Pipomal. Olha, aí o livro é seu, né? É meu. Então, rapaz, eu nunca li um livro seu aí no Brasil, eu vou levar esse da Rússia, quando eu voltar, eu vou começar a ler. Mentiu para mim durante 20 anos, né? Porque o brasileiro precisa ir para lá para ver um autor brasileiro que já em faz outro sucesso, país, é verdade. E aí ele vai ler o livro aqui no Brasil. Né? Agradeço demais a visita, a presença iluminada do César Obrigado, Romão. querida amiga. Você acha o César Romão no Facebook? César, e o livro que a gente citou é O Milagre do Acaso, um dos 12. Obrigado, beijo para Thaís. Vamos levantar, né? Obrigado. Um abraço gostoso. Sucesso. Vai com Deus, viu? Viu? Beijo para Thaís. Obrigado. Eu gosto muito dela. Obrigado. Até a próxima. Como é gostoso, né? Ver gente que sabe falar e fala coisas que fazem sentido pra gente. Impressionante.